Nós estamos na terceira reflexão desta série de mensagens. Vida leve, espiritualidade simples. Quando nós olhamos para esse tempo que nós estamos vivendo, precisamos de uma espiritualidade. A busca por uma espiritualidade é algo que está crescendo por uma esperança maior, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, toda a problemática que nós estamos passando. E como é importante nós buscarmos uma espiritualidade alicerçada na palavra de Deus, segundo o Evangelho de Cristo Jesus, que vem ao encontro das nossas vidas, não resolvendo todos os nossos problemas, mas com certeza nos ensinando a passar, a enfrentar estes desafios. Na primeira mensagem nós falamos sobre o cansaço, uma espiritualidade que vem de encontro aos nossos cansaços. Na semana passada falamos sobre os medos que batem à nossa porta e como que, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos uma espiritualidade, um relacionamento com Deus que vem de encontro aos nossos medos. E olhando mais uma vez para o momento que nós estamos vivendo, entendendo como as pessoas estão sendo marcadas por este tempo, por conta das perdas, das incertezas, por conta das mudanças, das rupturas que nós estamos passando em nossos dias. E quantas pessoas estão sendo marcadas por este tempo. E isso tem deixado traumas nas vidas das pessoas. Por isso é importante nós separarmos esta manhã para nós falarmos sobre uma espiritualidade que encontra os meus traumas. Para a gente começar, deixa eu trazer para você uma definição de trauma. Trauma é derivado de uma palavra do grego que significa ferida. Trauma é ferida, avaria, derrota, desastre, um choque emocional. A Associação Americana de Psiquiatria define trauma como a experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte ou ameaça de morte ou ferimento grave, ou ameaça à integridade física, ou testemunhar um acontecimento que envolve a morte, ferimento ou ameaça à integridade de outra pessoa, ou ter conhecimento de uma morte inesperada ou violenta, ferimento grave ou ameaça de morte ou doença grave num familiar ou amigo próximo. A resposta da pessoa ao acontecimento tende a envolver medo intenso, impotência ou horror. Trauma é como nós respondemos às experiências da vida e o que elas nos causam. É como, depois de passar por uma experiência, é como nós vamos lidar, em como ela nos afetou e em como nós vamos continuar lidando com aquilo que nos afeta. E como tem coisas que nos afetam profundamente. Acontecimentos que trazem feridas profundas nas vidas das pessoas, feridas na alma, feridas em suas emoções, por conta de experiências que nós passamos. Olhando para esse tempo, vendo essa definição, nós já pensamos, concluímos, quantos traumas, tudo que nós estamos vivendo tem gerado na vida das pessoas, por conta das preocupações, das perdas e outras coisas que nós já mencionamos aqui. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Se você quiser, você pode acompanhar com o seu texto bíblico, mas também o texto será projetado. Acompanhe comigo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 15. A palavra do Senhor, ela diz assim:
Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus se encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Te pedimos, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito, o Senhor venha falar conosco, ilumine as nossas mentes, Pai, toque em nossos corações. Fale conosco esta manhã para que possamos compreender a beleza e a profundidade da sua palavra segundo o seu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer algumas coisas, alguns aspectos que chamam a atenção do versículo 1 ao versículo 4, que vão nos localizar a respeito do contexto da narrativa que nós acabamos de ler. O texto diz que Jesus estava chegando em Jerusalém, provavelmente em uma das grandes festas. Todo bom judeu deveria ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém, para participar de algumas dessas festas, para prestar culto no templo, para estar junto com os seus irmãos. Jesus estava próximo a Jerusalém em um desses períodos. Então ele se dirigiu para Jerusalém, talvez na festa do Tabernáculo, da Páscoa ou do Pentecostes. Provavelmente, várias pessoas estudiosos dizem que é muito mais provável que fosse um período de uma festa da Páscoa. Não podemos definir qual era a festa. O fato é que, com certeza, a cidade estava muito movimentada. Quando nós olhamos para o versículo 2, ele diz: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas. Quando você olha o mapa de Jerusalém, o mapa do templo, existia em uma de suas laterais uma porta, chamada de porta das ovelhas, porque justamente era uma porta utilizada para passar onde eram passadas as ovelhas, pois do lado de fora ficava ali próximo algumas pessoas que vendiam essas ovelhas para serem sacrificadas no templo, e era o lugar de fato onde essas ovelhas eram entregues aos sacerdotes para o sacrifício. Continuando o texto, a partir do versículo 3, ele vai dizer que ali tinha um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Betesda significa casa de misericórdia. Mas veja,
Deixa eu trazer para você alguns pontos a respeito desta casa de misericórdia em Jerusalém. Em Jerusalém haviam dois tanques. O tanque de Siloé, onde os peregrinos que vinham até Jerusalém em um período dessas festas, eles se banhavam para purificar, para prestar culto no templo, e o tanque de Betesda. O que as tradições dizem que muitos anos antes, na época de Salomão, era onde eles utilizavam para lavar as ovelhas para que elas pudessem ser apresentadas em sacrifício. É o que dizem as tradições a respeito deste texto. Mas, durante o período greco-romano, algumas coisas foram mudadas. Provavelmente, este lugar se transformou em uma casa, em um templo de adoração ao deus Asclépio, que é o deus da medicina e da cura. Como esse deus ele tinha vários templos pela África e pela Ásia. O que acontecia, o que o texto nos diz, é que esta casa tinha 5 pavilhões e estava cheio de pessoas com muita expectativa, porque vinha um anjo e agitava aquelas águas e alguém era curado. Bom, vamos analisar com um pouco mais de atenção o que o texto está nos dizendo. Se você olha para o versículo 4, você vai perceber na sua Bíblia que ele está entre colchetes. O que isso significa? Quando nós olhamos para a Bíblia, para o Novo Testamento, como nós estamos lendo aqui, ele foi traduzido, copiado, escrito com base em muitos manuscritos, mais de 5.000 fragmentos de manuscritos. O texto indica que este trecho do versículo 4, que está entre colchetes, ele não se encontra nos manuscritos mais antigos, que são aqueles que têm mais confiança. O que provavelmente algum copista em algum momento acrescentou alguma nota, conhecendo a cultura, o costume, as lendas da época, conhecendo então, acrescentou a este texto. O que não muda em nada a essência do texto. E por que é acrescentado entre colchetes? Para não retirar e cometer o erro de retirar e não ser contado algo importante. Porém, eles deixam claro que isso não está nos manuscritos mais antigos. O que provavelmente aconteceu então para esta casa, para este tanque estar tão cheio de pessoas, cheio de expectativas? Em algum momento, eles tinham ali uma grande piscina. Em algum momento, a água dessa piscina deveria ser trocada. Num momento dessa troca, a água se agitou de alguma forma, alguém entrou, disse que foi curado, então bastou isso acontecer para que a notícia se espalhasse, que aquele local as pessoas poderiam ser curadas. Juntando a cultura dos gregos aos deuses, aos inúmeros deuses que eles tinham, então este local se transformou em um templo ao Deus da cura e ao Deus da medicina. Uma casa de misericórdia, mas não uma casa de misericórdia do Senhor. Não a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, em que essas pessoas estavam buscando, aflitas. Era algo para as suas vidas, baseado em alguma lenda, em alguma superstição daquela época. Mas veja o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e de alguma forma este homem chama a atenção de Jesus.
O que não quer dizer que ele estava ali naquela casa há 38 anos, mas ele estava enfermo há 38 anos. Mas as pessoas que estavam ali, elas ficavam ali por vários dias, meses, anos, esperando que em certo tempo algo acontecesse e elas fossem curadas. Não era um local muito agradável de se estar. Não era um local que tinha um cheiro agradável também. As pessoas ficavam vários dias ali, cheios de expectativa, buscando algo. Mas Jesus, por algum motivo, passou neste lugar e olhou para a vida deste homem. Mas veja como esta informação é importante. A informação do versículo 5 é importante para nós conhecermos um pouco mais deste homem. E quando nós falamos sobre experiências que marcam a nossa vida, sobre traumas que marcam as nossas emoções, o nosso psicológico, veja que existem alguns fatores que podem dificultar o processo de recuperação psicológica. E estes são a idade, a intensidade e o tempo de duração da experiência, a sensação de impotência que a pessoa sentiu, o significado que essa experiência teve na história de vida dessa pessoa, os sentimentos que o evento provocou, medo, pavor, raiva, angústia, nojo. Veja como o versículo 5, olhando a respeito do tempo, do local, em como este homem foi marcado por sua história de vida, nós podemos enxergar alguém enfermo em seu corpo, buscando a cura, colocando a sua expectativa em uma superstição da época, como uma solução para a sua vida, tamanho anseio que ele tinha, não só do seu corpo, mas também da sua alma. Como alguém que foi marcado por causa da sua enfermidade, alguém que foi marcado na sua história de vida. Muitas pessoas estão sendo marcadas por tudo que estamos vivendo neste momento. Muitas pessoas têm sido marcadas por conta das suas histórias de vida, daquilo que eles passaram, dos seus relatos, há quantos anos enfrentando lutas e dificuldades. Quantas pessoas estão com a alma, com o coração, com a mente feridos. Por isso a importância de nós falarmos sobre uma espiritualidade que vem de encontro aos nossos traumas. Para isso, nós precisamos entender que nós precisamos de uma espiritualidade que nos desafia. Veja do versículo 6 ao versículo 9. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Precisamos de uma espiritualidade que nos desafia a reconhecer o nosso estado. Veja a pergunta que Jesus faz no versículo 6. Queres ser curado? Parece que essa pergunta é uma pergunta muito óbvia, porque se ele está num local e ele tem uma expectativa, se ele está sofrendo há muito tempo, parece muito uma pergunta óbvia para nós. Mas Jesus, ele é pontual no motivo da sua pergunta. Talvez este homem ele já tivesse perdido a esperança de ser curado. E ele olha para Jesus com a sua resposta e ele diz: Senhor, não tenho ninguém aqui. Como que eu vou
responder isso. Talvez este homem tivesse entrado em estado de morbidade em sua alma, por conta da sua falta de esperança. Ele já olhava para aquele estado, já se habituou com aquilo tudo que estava passando, e ele pensasse que não tinha mais nenhum jeito, mais nada que pudesse encontrar a vida dele. Mas Jesus faz esta pergunta para que este homem tivesse consciência da sua incapacidade, para que ele pudesse olhar para o seu estado, para aquilo que ele estava passando. Quando Jesus faz essa pergunta, queres ser curado? Talvez este homem ele olhe para toda a história da vida dele, para os 38 anos que ele está enfrentando essa dificuldade. E essa pergunta faz ele fazer uma avaliação profunda da sua vida. E ele para pensar. E a resposta do enfermo demonstra o resultado da sua reflexão. Veja, respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém a quem me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Reconhecendo que, olha, eu já estou aqui há tantos anos, eu não tenho ninguém por mim. Olha a minha situação, eu não consigo chegar, eu tenho ninguém que possa me ajudar a chegar. Como responder a esta pergunta? Diante dos traumas em nossas vidas, precisamos reconhecer a nossa completa incapacidade de caminhar sozinhos. Precisamos reconhecer que, olhando para a situação à nossa volta, de fato, talvez nós não vamos encontrar nada que possa nos ajudar, que possa nos conduzir a uma cura das nossas feridas mais profundas da nossa vida, as feridas da nossa alma. E isso é muito difícil quando nós olhamos para a nossa cultura, para os nossos dias, onde quando você olha para você, você vai ouvir palavras: você é bom, você é forte, você é muito mais do que você pensa, você pode conseguir, pense positivo. Enquanto este homem, ele olha: eu não dou conta de chegar na água e eu não tenho ninguém por mim. Olha, Senhor, esse sou eu. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Esse homem, ele reconhece a sua completa incapacidade diante das suas feridas, diante do seu histórico de vida. Nós precisamos de uma espiritualidade que confronte as nossas vidas, que vai dizer para nós que de fato não somos capazes, que nós não precisamos, que demonstre quem nós somos e do que nós precisamos. Uma espiritualidade verdadeira, alicerçada na palavra de Deus, não vai te levar a um nível do seu ego e dizer o quanto você é poderoso, mas vai dizer para você o quanto você é dependente. O quanto você não pode caminhar sozinho. Uma espiritualidade alicerçada no Evangelho de Cristo Jesus vai na contramão deste sistema. Precisamos de uma espiritualidade que nos desafia a tomar atitudes. Veja o versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A ordem de Jesus parece algo completamente estranho para alguém que acabou de reconhecer que é incapaz. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: eu não posso. Jesus olha para ele e diz: então levanta, toma o teu leito e anda. Talvez ele olhasse para Jesus, ele pudesse olhar para Jesus e dizer: você não escutou o que eu acabei de te contar? Você não está entendendo o que eu falei para você quem eu sou. Eu falei para você da minha identidade. Tem 38 anos que eu estou aqui.
olha, eu não tenho ninguém por mim, eu não consigo chegar lá, ninguém me ajuda, e você está falando para eu levantar, tomar o meu leito e andar. Talvez esse homem pudesse olhar para Jesus e dizer: você está brincando comigo? Só pode. Como? Eu acabo de dizer para você que eu não posso, e você diz para eu tomar uma atitude, uma ação? Mas não. Ele teve uma atitude. Ele levantou. Ele levantou, tirou todos os esforços, toda a sua expectativa, sem saber ainda quem era aquele que estava falando com ele, mas ele acreditava tanto que um dia ele pudesse ser curado. Ele levantou, segundo a ordem de Jesus, e ouviu. E foi, e tomou uma atitude. Sabe qual é o nosso problema? Muitas pessoas, ao viverem uma experiência traumática, olham para o trauma como algo que as define. E a dor se torna um aspecto fundamental da sua identidade. Sabe qual é o problema? Quando nós passamos por experiências traumáticas na nossa vida, que nos causam feridas profundas, nós achamos que aquelas experiências nos definem. E nós vamos dizer: olha como eu sou. Eu sou essa pessoa ferida. Eu sou essa pessoa depressiva. Por causa disso, por causa daquilo. E as experiências à nossa volta começam a dizer quem nós somos. Isso é uma síndrome de Mara. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós olhamos para a sua sogra Noemi, que significa agradável. Mas ela perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos. Depois de tantas perdas, ela olha para as pessoas e diz: não me chamem mais de agradável. Não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, me chamem de amarga, porque é isso que eu sou agora. Eu sou amarga. Quantas pessoas assumem a identidade por conta das experiências da vida e passam a se definir por conta disso, e por causa disso não têm forças sequer para tomar uma atitude. Não são as nossas experiências que nos definem. Não são as nossas experiências o que elas dizem que nós somos. As nossas feridas que nos definem. O que nos define é o que Cristo fala a respeito de nós. O que nos define é a voz do Senhor que diz para nós: levanta, toma o teu leito e anda, e vai, e tem uma atitude. Não podemos assumir a nossa identidade por causa das nossas experiências, mas assumir uma nova identidade em Cristo Jesus. E Ele nos diz quem nós somos, por causa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, que alcança, que transforma as nossas vidas, que renova os nossos corações. Nele, não em nós, em Cristo Jesus. Precisamos de uma espiritualidade que nos desafia a olhar para nós. Precisamos de uma espiritualidade que nos desafia a ter uma atitude. Precisamos de uma espiritualidade que nos ensine. Veja o versículo 9, a partir da parte B do versículo 9, versículo 10. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. O fato é que esses homens, os judeus, tinham acrescentado muito às leis. Segundo os seus costumes, segundo o que eles achavam que poderiam ser acrescentado à lei. E quando eles veem aquele homem
caminhando, carregando o seu leito, talvez eles estão enquadrando aquele homem em uma transformação que eles fizeram da lei, em seus acréscimos da lei, lembrando o texto de Êxodo 20, capítulo 10, que diz: mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. O que a lei estava dizendo é a respeito do descanso. Separe um dia para o Senhor. Você vai trabalhar todos os outros dias, mas existe um dia para o descanso. Um dia do Senhor, e esse assunto ele é muito profundo para a nossa vida, para a nossa cultura. Quando nós falamos sobre acumular, ganhar cada vez mais, o que a lei estava dizendo, não vai produzir lucros, algo que traga lucros nesse dia. Dedique-se ao Senhor. Dedique-se ao descanso. E isso demonstra o quanto nós esperamos em Deus e nós dependemos dele e não daquilo que nós podemos fazer. Não é o homem para o sábado, mas o sábado para o homem descansar. Era isso que a lei estava dizendo, por um período de consagração. E esses homens estavam tentando ensinar algo diferente para a vida desse homem que acabou de ser curado. Isso não importava muito para eles, mas importava o que eles queriam ensinar para esse homem. Aqueles homens queriam impor a sua cultura, as suas regras, os seus ensinamentos. E a resposta desse homem foi algo extremamente importante para a vida dele, em como ele iria responder na sua trajetória de vida. Sabe, meus irmãos, quando nós falamos sobre as nossas experiências de vida, os nossos traumas, os nossos anseios, nós precisamos falar sobre do que nós estamos aprendendo e como nós estamos aprendendo a lidar com as nossas experiências, com a nossa vida. Vincent Cheyung, ele diz em um artigo traduzido dele, que está no site Monergismo, o título do artigo é Cura para Trauma Psicológico. E ele fala sobre 3 aspectos importantes para a cura da nossa alma. Ele vai dizer o primeiro: doutrina é essencial. E ele vai dizer, doutrina é essencial. Uma revisão contínua das verdades sobre a sabedoria de Deus, sua seleção incondicional e aceitação de seu povo, a obra de Cristo na redenção, sua morte pela qual comprou a libertação de todo o pecado, condenação e principados do mal, e assim por diante, irá contribuir para a recuperação, mesmo que elas não sejam estudadas para atingir deliberadamente seus problemas psicológicos. A palavra de Deus pode confortá-lo, curá-lo e livrá-lo. É importante saber sobre aquilo que nós estamos ensinando. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem impor as suas culturas. Não se engane. Quando alguém diz sobre um discurso de liberdade, diz para você não trazer um discurso cristão ou um discurso da Bíblia em qualquer meio, essa pessoa já está te colocando, te ensinando algo. E a nossa vida vai dizer de onde nós estamos aprendendo. O mundo vai nos dizer, deixe as suas crenças na sua casa. Deixe as suas crenças, como você lida com os seus problemas, com as suas emoções, com as suas dificuldades, na sua casa. Não espalhe isso. Não coloque isso para outras pessoas. Não é dessa forma. Quando o mundo faz isso com a gente, eles estão impondo algo sobre nós. Eles estão tendo a mesma atitude dos judeus, olhando e dizendo, hoje é sábado, você não pode fazer isso. E quando alguém diz isso para nós, como nós devemos aprender
sobre o estilo de vida distante da palavra de Deus, eles estão dizendo: você não pode fazer isso. Mas a resposta deste homem é algo fundamental. O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. O mesmo que transformou a minha vida. Ele me disse, ele me deu uma ordem. Aquele que pode vir de encontro às nossas vidas, é dele que nós precisamos aprender. É de Cristo Jesus que nós precisamos aprender a como lidar com as lutas dos nossos corações, com as nossas dificuldades, com os nossos traumas. É com Ele, com a sua palavra. Em terceiro lugar, uma espiritualidade que traz mudanças. Veja o versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por conta da sua história de vida, da sua enfermidade, o seu anseio em ser curado, ele estava colocando as suas expectativas, a sua busca em alguma superstição da época, em uma atitude totalmente distante de Deus. O que Jesus está dizendo é: não vá buscar nessas coisas novamente. Diante das lutas e das dificuldades da vida, não peques mais. Não vá viver mais aquele estilo de vida. Não vá buscar em lugares que não pode te acrescentar, que não pode te curar, que não pode te renovar, que não pode te trazer esperança alguma. Não vá mais por este caminho. E nós vemos aqui a mudança na vida deste homem. Para alguém que no versículo 4 diz: olha, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Mas a mudança maior na vida dele é ele poder dizer: Jesus me curou. Agora eu o conheço, agora os meus olhos veem, agora eu sei quem é por mim, eu sei quem está comigo, eu sei quem pode me curar. Ele não estava mais sozinho, porque ele conheceu o Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre enfrentar os nossos traumas, sobre ter uma espiritualidade que vai de frente às nossas experiências, o que elas nos causaram, precisamos de uma espiritualidade que nos desafia a olhar para as nossas vidas, que nos desafia a termos uma atitude, de uma espiritualidade que nos ensina baseado na palavra de Deus, em seus ensinamentos aqui registrados, que são o profundo alicerce da nossa vida. Precisamos de uma espiritualidade que gere transformação. Deixa eu deixar para você alguns pontos para você refletir e praticar. Diante dos nossos traumas, nós precisamos reconhecer o nosso estado de incapacidade e tomar atitudes segundo o que Cristo opera em nós. Deixar de ouvir um pouco as vozes da nossa volta. Olhar para o que Cristo está nos dizendo. Deixar de ouvir um pouco as vozes das nossas emoções feridas, que querem nos definir e dizer quem nós somos, e olhar para o que Cristo está e escutar o que Cristo está nos dizendo. Reconhecer que nossas experiências não nos definem, nossa identidade está em Cristo Jesus. Que as nossas experiências não dizem quem nós somos, mas o que Cristo Jesus fez por nós, e Ele nos chama de filhos, libertos do pecado, libertos da culpa do pecado em nossas vidas. Terceiro, buscar renovar a nossa mente com os ensinamentos de Jesus, diante dessa cultura impositora, mascarada de liberdade, mas que não é.
que não está trazendo nada de liberdade, mas que querem nos aprisionar segundo os seus preceitos, precisamos estar atentos à palavra de Deus, a como ela está nos conduzindo, direcionando as nossas vidas. E em quarto lugar, evidenciar essa nova vida, anunciando a Cristo Jesus e em todo o tempo dizendo: Ele me libertou, Cristo Jesus me salvou. Que você possa viver uma espiritualidade firmada na palavra de Deus, através do relacionamento com Cristo Jesus, de uma espiritualidade que vai de encontro aos seus traumas, aquilo que marcou profundamente a sua vida, aquilo que te trouxe feridas, que causou feridas em seu coração. Quero convidar você para um momento de oração, refletir um tempo nisso que nós acabamos de falar e que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em seu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, porque neste tempo tão difícil, onde tantas coisas têm marcado a nossa vida, nós podemos nos voltar para o Senhor, Pai, e ter a certeza que o Senhor trata com os nossos corações, que o Senhor trata com as nossas vidas, Pai, que o Senhor trata com aquilo que tem marcado e causado feridas, que ao olhar para o Senhor Jesus, Pai, nós possamos reconhecer quem nós somos, o quão necessitados do Senhor nós somos, ó Pai. Nós possamos ser desafiados a uma mudança de vida, a aprender do Senhor, ó Pai, como enfrentar as nossas dificuldades, ó Deus, e vivenciar uma mudança de vida, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo os corações, Pai, curando, ó Deus, que os ensinamentos do Senhor, que Deus conhecer cada vez mais a Sua palavra e através da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós possamos ser curados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, podem estar marcadas, feridas, ó Deus, sofrendo por conta de alguma experiência. Eu rogo para que o Senhor, Pai, o Consolador, aquele que conforta, aquele que sara, que cura, ó Deus, possa estar agindo com poder, com graça, Deus, através do Teu ensino na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, uma ótima semana, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Teu Santo Espírito, esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.